Fala, minha turma, como é que vocês estão? Galera, continuando aqui nosso podcast, eu quero agradecer vocês, a nossa audiência está só aumentando. Quero agradecer vocês pelo número de patrocinadores que estão aumentando. Inclusive, galera, tá, eu quero falar de vocês da Organic Hair, tá? Ela é um produto da Sal Palmetto, tá? É uma planta que não deixa o cabelo cair. Inclusive você que tem a testosterona alta, testosterona baixa, ela normaliza, tá bom? Organic Hair, clique no link aqui abaixo. Gente, nada contra os carecas, mas ter um cabelo saudável e bonito, você tem mais presença, tá bom? Então não deixe de comprar Organic Hair, tá bom? Clique no link abaixo. Vocês vão comprar 3 unidades, vão usar durante 60 dias. Se você não tiver resultado, a gente devolve o dinheiro, tá bom? Só para você ver tanto que é um produto sério. Inclusive, é aprovado pela Anvisa, tá bom? E, agora a gente está chegando na Europa também, tá bom? Porque um dia a gente só vai ver europeu cabeludo aí pela televisão, porque a Organic Hair está chegando já. Gente, hoje eu estou recebendo a Lara. Lara, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu já quero levar um, tá, Daniel? Tá. Hoje é aniversário do meu esposo, ele é careca. Será que ainda resolve? Resolve. Lara, inclusive tem muitas mulheres que usam, porque você sabe quando você nota a queda de cabelo? É quando você vai tomar banho. Verdade. Então, se você vê que seu cabelo está caindo, gente, já começa a usar o Organic Hair. E toda mulher gosta de volume, né? Mesmo que não estiver caindo, é bom garantir que a gente vai ter a beleza aí por muito tempo. E o farmacêutico responsável, Rafael, ele é perito em cabelo. Inclusive, essa fórmula, eles desenvolveram em Harvard, entendeu? Sim, com químico. Então, assim, é coisa muito boa e é tudo natural, tá bom? Olha só, deixa eu ver. Gente, já vou levar o presente do marido, ao marido carecão. Mas é dos carecas que ela gosta mais também. Diz, né? A lenda. Lara, como que é? Você sabe tudo sobre vinho? Amigo, se eu soubesse tudo que a gente estava fazendo esse podcast, eu já era na França. Uai, mas não vai faltar oportunidade, não. Eu sou uma entusiasta, uma amante de vinhos, né? E estou envolvida nesse processo há bastante tempo. Recentemente, eu aprendi com um enólogo, inclusive francês, que a idade da gente é a idade onde você foi apresentada ao vinho. Então, eu gostaria de dizer que eu tenho 22 anos agora. Lara, eu posso te contar um segredo? Conta. Não tem vergonha, não. Lara, eu sou o que sou. Certo. Eu não preciso mascarar para ninguém. Eu sou o que sou, gente. Eu acho que quem me conhece sabe. Eu fui conhecer bem de vinho há 1 ano atrás, porque eu conheci um amigo meu, inclusive ele é meu sócio em algumas coisas, o Rock. Já gostei do seu sócio. E ele, você vai conhecer lá, quando a gente for lá em Trindade, você vai conhecer lá. E ele gosta demais de vinho, tudo é vinho. Aí eu comecei a apreciar o vinho. Antes eu tomava vinho doce, pra você ter uma ideia. Entendi. Não tem vergonha de falar, não. Aí eu comecei a conhecer de vinho, tem 1 ano. Menina, e eu falava que eu nunca ia gostar do vinho seco. Porque é bem diferente. Hoje eu não dou conta de tomar o doce. Eu acredito. Eu já, assim, eu tornei admirar o vinho. Hoje eu admiro muito o vinho. Você não está só, tá? Se isso te conforta, você não está só. Recentemente eu estava conversando com uma amiga que ela faz um trabalho junto com a Associação de Supermercadistas e ela faz treinamento. E ela me disse o seguinte: Lara, você acredita que no universo de consumidores, e às vezes os supermercados me contratam para falar um pouco de vinho, e 90% dos clientes não sabem o que é o vinho. Eles acham que se misturar um suquinho de uva com qualquer tipo de álcool, a gente ganha um vinho. Então não se sinta só. O brasileiro por si só, ele é ainda muito neném nessa história do vinho, isso é uma grande verdade, né? A nossa influência aí dos vinhos chilenos, argentinos, já tem bastante tempo de caminhada, mas nós somos muito novos ainda, né? Então não se sinta único, achando que só você não entende de vinho. Mas o bacana é que você já começou. Então, a partir de hoje, a sua idade é 1 ano. Você tem 1 ano de vida, 1 ano que você foi apresentada ao vinho. Você acredita aí, né? Aí eu fiz agora o Portugal, Brasil Camões. Sim. E então, assim, a gente tomou muito vinho nas reuniões da festa. Conheci vinhos caríssimos, vinhos saborosos com valor bem acessível.
E depois até a gente vai chegar lá. E assim, eu acho que a minha energia puxou um pouco pro vinho, que agora eu tô conhecendo gente que só tá tomando, parece que eu não observava tanto. A boa bebida atrai boas pessoas também, né? Uhum. Lara, e como que você começou, como foi sua paixão pelo vinho? Onde despertou? Tá, eu vou te contar. Eu tenho que confessar, eu já fui cervejeira, nada contra o cervejeiro. Não, eu também, eu era cervejeira assim, mas eu nunca fui beber muito, né? Mas eu apreciava uma boa cerveja. Como você, eu não sabia apreciar um vinho, né? O meu paladar ainda não conversava com o mundo do vinho. E a cerveja, naturalmente, é muito fácil, né? Muito fácil, um álcool mais leve, pelo menos as mais de entrada, as pilsens da vida. E por vaidade, isso começou por vaidade, eu falei, não, gente, eu tenho que parar de tomar cerveja. Cerveja, ela tem muito carbo, não que o vinho não tenha, mas foi uma questão de falta de conhecimento, de falar assim, vou trocar um álcool pelo outro e vai ser melhor. Foi assim que eu comecei. Nesta brincadeira, eu comecei a entrar no universo do vinho, principalmente no mundo do vinho em Goiânia. O que eu percebi? Que as mulheres, isso eu estou falando, Daniel, dessa história minha, como eu brinquei há 22 anos atrás, né? As mulheres não tinham conhecimento, a grande maioria não tinha formação. Quando eu ia buscar, assim, deixa eu achar alguma sommelier, né? Que é o profissional que entende de vinhos, para nos ensinar, eu não encontrava com facilidade. E aí me despertou, né? Porque eu sou comunicadora, sou relações públicas por natureza e profissão, meu negócio é fazer conexões. Meu mundo é de conexões. Falei, gente, eu não consigo me conectar com ninguém no mundo do vinho. E eu falei, eu vou começar um movimento. Vou começar um movimento onde as mulheres vão saber beber vinho, sim, e vamos trazer essa turma para aprender, porque eu pegava um cardápio, eu juro para você, eu ficava perdida. Sabe você, assim, tipo na China, olhando o mapa do metrô, era eu com um cardápio e um menu de vinhos. Eu não sabia por onde começar, muito, muito perdida. E aí eu falei, olha, eu vou achar. E aí eu comecei a buscar pessoas que tivessem conhecimento. Na oportunidade eu conheci uma mulher, que hoje é a atual presidente da ABS, que é a Letícia Bittencourt. E falei pra ela, olha, eu tenho um grupo de meninas que querem, porque eu comecei a conversar com as amigas, que eram as minhas amigas cervejeiras. Gente, vamos aprender a tomar vinho? Como assim a gente não sabe escolher um vinho? Como assim? Não, o vinho é muito elegante, né? E a gente via os filmes, aquelas mulheres com taças de champanhe. Falei, gente, vinho é elegante. Acho que combina com o nosso propósito. Achei Letícia e ela topou o desafio. E começamos a montar grupos pequenos, até na casa dela mesma, no salão de festas, para ela nos ensinar como educar o nosso paladar. Porque assim, Daniel, você sabe que eu sempre digo muito isso. Vinho bom é aquele vinho que seu paladar aceita. Justamente. É aquele vinho que você tem prazer. Tem que ser o mais caro? Talvez, porque se o seu paladar for evoluindo, você não costuma ali se identificar com vinhos mais populares de entrada. Então, tudo depende do seu paladar e da sua disposição de querer evoluir. Foi assim que eu comecei a minha história. Aí eu comecei uma história com 3 amigas. Hoje eu tenho um clube de vinho só de mulheres. A gente tem uma comunidade, né? Isso hoje é uma comunidade. Não é uma confraria, porque confraria é um movimento menor, com um número menor de pessoas. É um clube e a gente já tem quase 200 mulheres hoje. No passado chegamos a bater quase 400, mas aí, por uma questão de eu precisar administrar melhor, eu fui enxugando esse movimento. Mas respondendo a sua pergunta, eu comecei a me envolver no mundo dos vinhos, que eu precisava posicionar as mulheres em Goiânia como boas bebedoras de vinho e conhecedoras também. Esse é o meu desafio. Gente, chegou uma surpresa aqui. A nossa amiga Lara já tinha... ela trouxe esse vinho aqui pra gente degustar hoje. Um brasileiro, aqui pertinho do Vale de São Patrício. Olha que delícia. Vou deixar ela falar do vinho daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente fala. O Palazzo Petrovic, que é um buffet excepcional, do nosso amigo Vitor, mandou, pra gente mandou uma tábua aqui pra gente. Eu acho que faltou os garfinhos, ficou lá embaixo. Mas também tá, então vamos lá. Hoje é quinta ainda, gente. Hoje é quinta. 10 da manhã, mas tá então tudo agora, certo. Fala um pouquinho desse vinho aqui. Você quer que eu já falo do vinho? Já fala e já vamos servir, que eu tô doido para experimentar ele.
comecei brigando com o Daniel. Foi. Ele abriu o meu vinho, gente. Deixa eu te falar, um dos grandes prazeres da vida da gente é abrir um vinho. Faz parte. Já aprendi mais isso. Já aprendeu mais isso. Por quê? Porque, assim, eu vou falar um pouco, depois a gente volta Tadinho, o Vitor quis ser educado e gentil e passou na nossa frente. Eu tenho umas coisas engraçadas para falar de gentileza, depois eu te conto, tem coisa pra gente se divertir. Daqui a pouquinho eu vou falar da vinícola em si, mas eu vou aproveitar o gancho e vou falar um pouco sobre vinho e a arte de degustar, de servir, que eu acho muito importante, assim, Daniel. O que acontece? As pessoas, na maioria das vezes, e aí eu fico extremamente brava, querem comparar o vinho com qualquer outro tipo de bebida. Mas eu prefiro beber uma cerveja. Existe um envolvimento que não é o processo de engarrafar em sequência, em todo rótulo de vinho, que isso realmente é o que comove. Porque, assim, se a gente pegar a história do vinho no mundo, são tradicionalíssimas as famílias. Sim, até hoje. Eu já dei uma estudada. Já. As famílias que se concentram em torno da produção. Então, quando você começa a ver as dificuldades, o empenho, várias famílias até hoje dependem 100% da renda da vinícola. É um grande negócio, sim, mas a gente não está falando de grandes chateaus, né? Eu estou falando de empresas pequenas, familiares, que por tradição fazem questão de dar certo aquilo que aprenderam com os pais. Pode falar. Sabe onde eu conheci uma vinícola bem bonita? Aqui em Paraúna. Sim. Eu fui lá, fiz visita, fiz um comercial, inclusive eles... Nossa, eu fiquei encantado lá, você acredita? Assim, Goiás, assim, eu não estou aqui puxando o saco do nosso estado, mas a nossa região centro-oeste, ela tem se destacado de forma impressionante. Inclusive, recentemente, da família dessa mesma vinícola que eu trouxe para você, tem um dos vinhos que ele ficou entre os 20 melhores do mundo. Nesse processo de seleção, ele ficou muito bem classificado. Então vamos lá, a dificuldade da entrega do vinho brasileiro já é grande, para a gente se posicionar. Aí você tem noção, a gente aqui no Centro-Oeste, que não somos ainda referência nacional, né? O Sul ainda tem o maior número de vinícolas, nós ficamos selecionados. E isso para mim, gente, é uma validação. O nosso clima faz uma uva gostosa para o vinho? Sim, o calor, ele é responsável tanto pela espessura da casca da uva, como também pelo doce que a casca carrega. Então, ele é fundamental. O que atrapalha a gente é porque nós temos um clima onde o nosso inverno é seco. Né? A gente não tem chuva como nas outras regiões, que o inverno é de gelo, é muito frio, não. Nosso inverno é seco, bem desértico, né? E o que acontece? O nosso verão chove. Mas o que é a tecnologia, né, Daniel? O que é a facilidade? Eles podem irrigar, né? Não. Então, o que eles fizeram? Hoje eles usam um processo que chama-se dupla poda, que o que ele faz? Justamente o que você disse, usa a tecnologia ao nosso favor. Porque na época da colheita, que normalmente é uma época chuvosa, então nessas regiões tradicionais como o Sul ou em outros países, aquela chuva, aquela umidade, ela contamina muito a uva, a produção, trazendo aí fungos, né, coisas que atrapalham o desenvolvimento. Aí quando a gente olha para nossa época da colheita, que é agora, tá, gente? Quem quiser aproveitar aí para visitar as vinícolas, é agora agosto, setembro. O que a gente tem? Já tem político pisando aí no vinhozinho, já. O que acontece? Nessa época, a gente tem aquele inverno seco, sem chuva, né? Aliás, desculpa, aquele verão seco, sem chuva. Isso nos ajuda, isso favorece bastante. E aí você estava brincando, já tem muita gente aí, né, pisando nas uvas. Já tem política aí pisando nas uvas. Olha, o turismo do Brasil, ele ainda precisa melhorar muito. E quando a gente olha para uma região nova como a nossa de Goiás, ainda mais, mas a gente tem que divulgar isso. Gente, nós temos cada vinícola aqui, ó. Eu tô falando do lado de Piri, do lado de Cocalzinho, Brasília, vinícolas com estrutura, inclusive essa de Brasília eu tenho vontade de visitar ela. Minha esposa já me chamou várias vezes. Vamos juntos. Eu vou te convidar pra gente ir lá e fazer um podcast em loco, em natura, é ideal, né? E aí, voltando a falar então sobre o vinho, que eu acabei desviando um pouco. Então, quando a gente vai falar de vinho, do serviço do vinho, então não é simplesmente pegar um saca-rolhos, que eu faço coleção, inclusive, tá? Eu acho chiquíssimo você ter um rótulo e a vinícola estar aqui
no rótulo. Olha. Acho isso muito chique. Aham. Mimos de quem ama vinho. Aham. Então, o que acontece? O processo todo da escolha, eu sou apaixonada por rótulos. Aham. Quando você pega um vinho, que você vê, você começa a perceber o cuidado Aham. e a entrega da vinícola num rótulo. Certo. Um rótulo pensado. Aqui É a comunicação visual, né? A comunicação É o que eu trabalho, é tudo. isso. E aqui, ó, você vê que o nosso, as serras, né? Aham. Não sei se você já conhece a Serra dos Pirineus. Conheço. Então, as conheço. nossas serras representam uma história, a região. Tudo aqui, gente, tem uma entrega. Aham. Então, quando você pega um vinho para abrir, eu, por exemplo, Aham. quando eu não conheço o rótulo, eu vou lá, pesquiso, tento entender o que a família propôs para entregar. Porque isso, inclusive, deixa eu servir, né, gente? Vamos. Deixa eu fazer esse serviço. Empresta a sua taça. Porque aí você já vai falando e você já vai Ixi, tendo a eu vou oportunidade. avaliar. Vai. Eu gosto da avaliação leiga, ela é a melhor. Então, o que acontece quando eu estava comentando com você? Eu gosto muito de começar a estudar antes de abrir uma garrafa. Aham. Porque tudo influencia o seu paladar. Você concorda? Claro. Eu posso pegar um vinho mediano, um vinho que não tenha qualidade. O discurso que eu fizer... Aham. Então, eu passei por isso. Depois eu vou te contar. Sério? Tintim pra Vamos. gente degustar primeiro. Ó, vou te ensinar já a primeira técnica, Fala. tá? Leva um pouco de vinho à boca. Não é falta de educação, é limpeza de paladar. Aham. Dá uma movimentada, engole e despreza o que você pôs. Esquece. Esse não é o primeiro vinho. Não tá. é este vinho. A segunda golada você vai falar sobre ele. Então vamos lá. Então vai. Lavei minha boca, porque a gente acordou, tomou café, escovou o dente. Lavei, despreza. Eu não sei o que tá Aí aqui. esse... Eu não sei o que está aqui. Ó. Esquece isso. Vamos para o segundo golado. Agora sim, a sua boca tem a capacidade de degustar, né? As papilas vão conseguir concentrar o melhor do vinho, ó. Segura um pouquinho para ele entrar em todo o contexto. Delícia. Senti o sabor da uva. Delícia. Senti. Olha, tô orgulhosa. Tô orgulhosa. Engraçado, eu perguntei pro Zé Neto, que é o cônsul de Portugal, ele é dono de alguns restaurantes que servem vinho aqui em Goiânia. Sim. Inclusive, ele me chamou para almoçar lá e eu vou te convidar para você ir com a gente. O Pedro, o Zé é maravilhoso, conheço. Edivânia, né? Esposa Edivânia. Aí me chamou para almoçar lá, inclusive me mandou mensagem ontem para mim. Só que agora eu estou envolvido num negócio político, aí estou meio sem tempo. Aí eu fiz essa pergunta para ele lá, e eu quero ver sua resposta também. Porque às vezes, por exemplo, quando a gente está tomando vinho, uma pessoa pede uma água e põe do lado. Perfeito. Posso responder já? Pode. Por várias funções. Eu quero só que você chegue um pouquinho para cá, Tá mais melhor? pertinho do Tá microfone. melhor? Aí. Essa aqui, se fosse a taça, eu sabia onde colocar, mas o microfone... Mas olha só, Daniel, o que acontece? A água ela é fundamental no serviço do vinho. Primeiro que você precisa se hidratar, independente se seja vinho ou não, ela tem que acompanhar, porque às vezes a pessoa fala assim, você já deve ter escutado, nossa, eu não posso tomar vinho que me dá dor de cabeça. Não, você toma vinho e não se hidrata. E aí o álcool ele tem um efeito no seu corpo. Né? E o que é a dor de cabeça? É nada mais seu cérebro falando, cara, tá faltando hidratação. Não dá pra gente beber só o vinho. Mais do que isso, a água, ela limpa o seu paladar. Sabe a brincadeira que a gente fez com o vinho? Se a gente não tivesse água, a gente tem, né, a canequinha aqui maravilhosa do nosso podcast. Mas se a gente não tivesse água pra primeiro limpar o meu paladar. Né? Porque eu vim de algum lugar, eu comi, eu me alimentei, a minha boca ela está completamente contaminada com alguma coisa ou com a falta dela também. Então a água ela limpa, né? Ela faz esse processo de deixar a sua boca pronta para receber um vinho. Isso é extremamente importante. Inclusive o Ivan de Portugal, o presidente, tá me ligando aqui. Depois ela... Você tá me vendo? Vamos fazer uma viagem para Portugal. Vou te contar dos meus projetos de viagem. Então, a água ela é fundamental no serviço. Primeiro, para o seu paladar estar sempre presente. Quando você muda de... Normalmente, um serviço de vinhos, ele já começa, quando bem executado, ele já começa direcionando a harmonização.
Se for um jantar ou um coquetel, as primeiras experiências são sempre muito leves, né? Então ali a gente começa com espumante, com vinho branco, com rosé. E aí depois a tendência é você ir evoluindo no corpo do vinho. O vinho branco com vinho tinto, ele tem alguma diferença assim, de horário, por exemplo? De manhã, almoço, vai servido mais o branco. A Lara PF vai responder, depois a Lara PJ. Ou seja, a Lara degustadora. Não, eu tô te fazendo perguntas, porque eu falei. Maravilhosa. Eu tô te fazendo perguntas assim, pra gente passar muito. Conhecer, né? Entendeu? Porque não é todo mundo que conhece de vinho. Então, assim, eu quero escutar de uma especialista. Então, vamos falar sobre vinhos, sobre a visão de um entusiasta de vinho. Não tenho responsabilidade de ser tecnicamente correto. Claro. Gente, o vinho você toma a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Não tem regra de o tinto à noite, o branco de dia, nada disso. Eu acho que essa é mais uma percepção de temperatura do que de estrutura ou mesmo de você fazer opção pelo branco ou tinto. Porque assim, eu amo vinho, mas de verdade, vou para Araguaia. Aquela nossa praia de Cerrado maravilhosa, aquele calor. Gente, o vinho tinto, ele tem mais corpo, ele tem mais tanino. Isso sobe, o álcool é mais presente. Eu não consigo. Eu preciso ter mais leveza. Que legal. Se eu for no tinto, eu vou pegar umas uvinhas mais tranquilas, uma pinot, uma merlozinha, que não tem muito corpo. Que eu acho que aí eu fico mais confortável. Então, respondendo, é isso. A gente, quando vai escolher qual vinho... Aliás, tradicionalmente na França, o café da manhã tem um bom champanhe. Né? Você vai tomar um café da manhã, você tem um champanhe para limpar o paladar e você... Não, você acredita que essa semana eu retratei uma jovem, ela trabalha numa multinacional na França, ela mora em Paris. Uau. E ela veio para o Brasil para uma convenção e ela veio aqui no estúdio fazer reposicionamento comigo. Uau! Francesa, você tá vendo? Mora em Paris. Vamos falar com a francesa da próxima vez. Ana Lara, um abraço, Ana Lara, para você. Quase me achará. Não vou falar em francês, mas um abraço para você. Lara, depois você tem que vir tomar vinho com a gente. Existe um vinho ideal para quem está começando a degustar um vinho? Assim? Eu não diria ideal, mas tem um vinho indicado. Porque assim, para quem está começando, assim, entendeu? Sim. O que é interessante quando você começa uma experiência? É você não agredir de cara o seu paladar. Vou traduzir isso para o mundo gastronômico que eu vou te explicar melhor. Piqui daqui do Cerrado. Tem quem gosta, tem quem odeia. Justamente. Cara, como é que eu vou ensinar uma pessoa a comer piqui? Aí de cara, você vai fazer uma panelona de piqui in nature, ali só o piqui e pedir para a pessoa experimentar. Ali você tem o mais concentrado dele. Começa levezinho. Uma galinhadinha e tudo mais. O vinho é a mesma coisa. Se eu pegar um vinho de altíssima complexidade, porque, por exemplo, o meu paladar, vinhos que eu gosto, quando a gente fala de vinho tinto, eu gosto de vinhos complexos. Eu não gosto de vinhos muito adocicados, não é todo mundo que vai na minha linha de paladar, né? Então, às vezes, ali eu sinto um pouco mais de acidez no vinho, eu sinto mais corpo, cheiros que às vezes incomoda, porque não é chatura de sommelier, mas é aquela brincadeira de você pegar o vinho e sentir alguma coisa. Então, respondendo a sua pergunta. Quando a gente cheira o vinho aqui, igual eu senti agora. O que você sentiu? Abre o coração. Eu vou falar para você o que eu senti. Posso te dar uma cola antes? Toda vez que você for tentar puxar o aroma do vinho, você vai sempre tentar remeter a alguma coisa de lembrança. Começa a sentir, ver o que ele me lembra na minha vida. Você vai encontrar os aromas. É mesmo. Você vai encontrar. Porque se você começar assim, sem mandar nenhuma mensagem pro cérebro, talvez você não sinta nada. Gente, isso aqui tá me lembrando o quê, hein? Mas esse vinho é tão cheiroso, não é esse? Esse tá mais cheiroso que os outros. Aqui a gente está tomando, né, da vinícola Uirá, um Pinot Noir com a Merlot. A Merlot é ela que tem essa entrega. Esse cheiro. Nossa, que delícia o cheiro desse vinho. Vai lá na cozinha da sua avó, talvez você sinta um cheirinho de um docinho de compota ali de amora, frutas vermelhas, que é a participação da melhor, mas ela é muito leve. Mas agora do lado profissional. Do lado profissional. O que eu tenho que sentir no aroma de um vinho? O que eu tenho? A minha percepção é qual? A primeira percepção, é entender se o vinho tá bom ou não. Porque quando ele não está bom, ele já te entrega. Ele cheira azedo ou não?
Depende, tem várias formas, e o tempo que ele não está bom, vamos chamar de passado, então nem sempre vai ser um azedo, mas é um cheiro de passado, vamos falar assim, aquela coisa a roupa assim, guardada. Também pode ser, mas é aquela coisa assim, parece que tá bom, mas já passou o ponto. O seu cérebro percebe. Meu cérebro percebe. Você fala, não, eu consigo. Igual esse aqui tá muito cheiroso. Ele tá leve, ele tá elegante, né? Então, assim, primeira coisa, você tem que levar o nariz, e aí pode mesmo. Diz que pode mesmo. Pode, porque assim, olha aqui, gente. Diz que eu já vi. Vou perceber. Então, quanto maior o bocal da taça, melhor pra isso, né? Tá bom. E aí você vai percebendo aqui, porque o vinho vai entregar. Eu gosto sempre de abrir a garrafa, não precisa de decantar. Nem todos os vinhos são decantáveis. Certo. Mas é interessante deixar ele respirar para ele entregar isso que você busca na taça. Porque se você abre o vinho, já serve, talvez ele demore ali alguns minutos para inalar o cheiro. Para trazer essa essência para a gente. E aí, pronto, coloca o nariz mesmo na taça. Começa a perceber e vai buscar na sua memória aquilo que realmente... Porque às vezes eu vou falar assim para você, nossa... Parece que esse vinho aqui tem um pouco de frutas vermelhas, mas se você nunca comeu fruta vermelha, você vai buscar isso na sua memória? Não. Mas lembra muito aquela torta que a minha mãe fazia. Então, eu senti, engraçado que ele é um vinho seco, mas o cheiro dele, o olfato dele é um pouco adocicado. A Merlot te entrega isso. Aqui a gente tem 2 desafios, tá? Entendeu? Você percebeu isso também? Sim. Eu estou muito errado ou não? Não, você não está muito errado. E a culpa da uva. Tá. A culpa do adocicado é da uva. Essa vinícola, ela fez essa mistura aqui que eu acho sensacional. Porque a Pinot, ela tem mais acidez, certo? E a Merlot, ela vai trazer mais esse adocicadinho da fruta mesmo, né? Quando você mistura, você tem essa elegância aqui, ó. Que é um vinho que não é tão ácido, mas eu consigo perceber a doçura. É muito bom. E aí a gente vai falar um pouquinho do que a gente vai ter aqui, para ver se vai dar certo, então, deixa vai falando aí um pouquinho do vinho, que eu vou aqui pegar os caras. Não, fica tranquilo. Eu gosto disso também. Mas voltando, aproveitar que o Dan saiu um pouquinho, o que acontece? Toda vez que a gente vai escolher uma uva, ele perguntou, como é que você começa a sentir o olfato? Como é que você escolhe o vinho? Primeiro é o seu paladar. Então, para você ter um bom paladar, você tem que ter experiência, né? Se você aí não traz uma bagagem, um histórico, como é que você avaliar se você gosta ou não? Então, você sempre vai avaliar que é bom aquele vinho que você sempre bebeu. Então, é importante você ter KMs aí, né? KMs e litragens de vinhos para você poder saber. Eu tô dizendo assim, Daniel, a pessoa ela tem que saber se ela gosta ou não, se o vinho é bom ou não, se ela tiver litragem. Porque litragem é diversidade. Porque se eu sempre bebo o mesmo vinho, da mesma uva, da mesma região, como é que você vai doutrinar o seu paladar para dizer agora é bom, agora não é bom? E um sabor, por exemplo, eu experimentei muito vinho português lá no Brasil de Camões. O vinho português tem diferença de sabor com vinho argentino, com vinho brasileiro? Sim. E é perceptível isso? É perceptível. Inclusive, nas grandes provas, você tem que, na degustação às cegas, falar da onde, qual a região. E, às vezes, até... Mas não basta falar que é só de Portugal. Qual a região, qual é a uva. Que legal, né? O que acontece? O que predomina a diferença de um vinho é aonde a uva foi plantada, comumente chamado de terroir. Terroir é nada mais do que a terra preparada. Não é o tempo que ele fica guardado? Não, tem vinho que não é de guarda. Você sabia que vinhos brancos não foram feitos para guardar, né? Eu fiquei sabendo que a rolha, lá no... A rolha, ele faz o trabalho de assim, quando o vinho está engarrafado e ele tem a rolha, ele vai envelhecendo, né? Ele continua fazendo esse trabalho. Ela né? faz a parte do processo de vedar e não deixar que o ar do ambiente entre em contato com o vinho e altere. Mas ele respira. Sim, por isso que é a rolha. Por isso que é a rolha. E aí a gente começa a falar de alguns temas assim. Um vinho bem feito, ele realmente tem uma rolha dedicada, não é uma rolha totalmente sintética, onde a vedação é inferior, tudo isso implica. Mas voltando lá, uma coisa que eu queria comentar que é muito importante. Vamos. Nem todo vinho é de guarda, né? Principalmente brancos e nunca espumantes. Alguns champanhes safrados
Porque você sabe da diferença, né, de espumante e champanhe? Não, explica para o nosso então público. Vamos explicar. Todos são espumante. Um champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Primeiro que tem que ter uma denominação. Você só pode dizer que é champanhe se for feito na região de Champagne, na França. Eles têm o direito de uso. O nome é francês, é deles. A denominação é deles, só pode dizer que é champanhe o que é produzido lá. A gente tem uma briguinha aí no Brasil de uma vinícola, mas no geral, que nós temos uma vinícola aqui que tem uma discussão jurídica de direito de uso do nome. Mas assim, de uma forma geral, é isso. Entendi. Agora, todo champanhe é um espumante, porque é muito ligado ao método. Então, assim, não é comum você colocar a safra, o ano... Uma pergunta idiota, o champanhe é o vinho com gás? Nunca. 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 Vamos lá, explique. Não. Chegou aqui agora para mim, ó. Os métodos de produção é que fazem a diferenciação do vinho. Então, desde o espumante, o branco e o tinto. Inclusive, alguns vinhos brancos levam uvas tintas. Aí, no processo, ele consegue separar e não sendo uma entrega colorida ele branco. Então, vamos voltar ao que eu estava explicando para você. O champanhe é francês, normalmente, o direito do uso da palavra isso, champanhe, só se for produzido na França. E a gente estava falando da guarda, né? Então, nem todo vinho é um vinho de guarda. Então, por exemplo, quando a gente fala de espumante, de uma forma geral, eles são vinhos frescos, são bebidas para serem produzidas e consumidas. Então, não me pegue uma garrafa que o seu amigo guardou por preço, você fala as pessoas de idade, você fala assim, vou guardar muito tempo. Não. Se você pegar um espumante brasileiro, novinho, gostoso e guardar aí por 10, 15 anos, digo brasileiro, mas qualquer outro espumante que está pronto para o consumo, dificilmente ele vai segurar uma guarda. Vinhos brancos, eu devia ter trago. E qual que é o tempo ideal para guardar? Existe uma regra ou não? Existe, 2 anos. 2 anos, você tem que consumir em 2 anos. É o ideal. O ideal. E o tinto? O tinto aí a gente tem que avaliar. Avaliar. Porque tem alguns leves que também a gente fala em 2, 4 anos. E aí a gente entra para depois de 4 para os de guarda. Tá? Agora, assim, regra bacana de se ter na cabecinha. Ganhei um espumante, não é um champanhe safrado, vamos consumir. Vinhos brancos, eles têm por natureza serem vinhos frescos. Então, quanto mais jovem, ele deve ter uma melhor entrega, né? Então, ganhei um vinho branco, vamos consumir logo. Vinhos que não vêm com a rosca, que vêm com com a tampinha. Desculpa, ao contrário, não vem com a rolha, vem com a rosca. Aquilo ali diz exatamente isso. Não estou pronto para guardar, me consuma logo. E existe vinho saboroso, de boa qualidade, com rosca? Por favor, vários. Vários. A modernidade na história do vinho e a tecnologia veio para isso, para dizer assim, olha, a qualidade ela não está mensurada. Então, se você pegar um vinho e falar, esse vinho é de rolha, que ele não deve prestar, não. De rosca, né? De rosca. Nunca. Principalmente os brancos. Muita gente tem essa dúvida. Não. Porque vamos lá, a rosca, aquela tampa, eu devia ter trago para você, para mostrar para o público. O próximo. O próximo, vão ser vários, a gente traz. Aquela tampa, ela é justamente para não ter o período de guarda de muitos anos. E eu tô te dizendo, naquele momento, consuma logo. E eu estou pronto e apto. Tem vinhos de altíssima qualidade que são com tampas de rosca. Então, assim, esquece isso. Agora, você tem que conhecer um pouco para você entender. Isso era uma lenda urbana, então. É uma lenda urbana. Agora, claro, gente, vinhos complexos, vinhos que foram produzidos para a guarda, aí sim, ele merece, porque aqui eu tenho a capacidade dessa vedação que eu falei para você, para ele poder permanecer guardado. Mas, assim... E coloca sempre na sua cabeça que é menos erros no dia a dia. Depois que a gente abre um vinho, a gente pode guardar um pouco para tomar depois? Pode, o vinho é seu. Né? O vinho é seu. Brincadeira. Não, estou falando assim, você tem que abrir ou tem que tomar? É o ideal. É o ideal. É o ideal. Porque entenda como um perfume, tá? Entendi. Como um perfume. Se você deixar um perfume destampado, o que vai acontecer? O álcool vai começar a evaporar, o conteúdo. Você vai perdendo características que mantêm ele com qualidade. Lara, ele vai estragar? Pode ser que não. Talvez o processo de qualidade dele é tão superior que ele ficou de um dia para o outro na geladeira e a percepção ela é quase mínima de alteração. Tá?
Agora, hoje a tecnologia está tão avançada, a próxima vez também eu vou trazer. Nós temos alguns abridores que é uma agulha que você coloca aqui dentro. Você já viu? Que você traz só uma Já vi taça. elétrico. Não gosto. A gente Eu já vi que põe um isso. negócio novinho aqui, você aperta o botão, vem sai. Isso. E aí você não tira a rosca, que é a proteção. Aí é mais ideal quando você pensa assim. Meu amigo Rock tem isso aí lá na casa dele. Eu também tenho. Você aperta o botão, Faço não é coleção. chique, povinho lá, é teto. E ele tem o que abre o que elétrico também, põe então. A rosca sai. E é melhor usar assim, se não souber fazer o serviço correto, né? Então, o que acontece? Quando você abre um vinho, o ideal é que você o consuma. Mas eu tô sozinha, só queria tomar uma taça. Faça um investimento nesses tipos de abridores que você não precisa romper, né, essa vedação, para você garantir, porque pode acontecer dele não manter. Até porque a geladeira é algo que a gente abre toda hora, né? Toda hora. Então muda a temperatura. Esse impacto de temperatura, ele vai refletir. Mas eu queria voltar na sequência dos vinhos. Vamos então lá. A gente falou de espumantes e brancos, ideais para o consumo imediato. Quando a gente vai para o tinto, quando a gente fala assim em consumo, se você tem essa ideia de consumo mais rápido, prefira sempre vinhos tintos mais leves. O mais leve, só para o pessoal entender, o mais leve é menos álcool? Não tá ligado ao teor alcoólico. Não tá? É a estrutura mesmo. Às vezes a gente Eu sei, tem o vinho, peso aqui, né, do vinho, a concentrado, estrutura, assim, né? A forma que ele foi feito, a concentração, os taninos. Ô Lara, aproveitando esse gancho seu, todo vinho, ele tem a mesma quantidade, o teor alcoólico, eles são iguais ou não é regra? Não, tem uma Não variação. é regra? Não é regra. Tem uma média? Ou não? Tem uma média, mas aí a média também é ligada à tipicidade, à Entendi. região. Tá. Não é uma média geral de produção, tá? Porque tem vinho, por exemplo, que a pessoa pode tomar, nossa, eu fiquei bebo rápido demais nesse aqui, Não, tonto. é a água que Aí faltou. tem uns que ele bebe, nossa, esse aqui ficou tão bom, nem fiquei tonta. Não. Você vê, são umas frases que a gente escuta demais. A gente escuta muito. Existe sim a variação, mas ela é tão pequena. Tem tão pequeno um pro outro, né? Então é dentro de uma média. É dentro de uma média. Agora, assim, o que acontece? As pessoas ficam tontas pela falta de água. Claro, eu não estou dizendo que se eu não tomar se eu tomar 2 garrafas de vinho com água, eu não vou ficar tonta, não estou dizendo isso. Mas se você se hidrata... Mas pode tomar uma e quase um mês, sobrou um pouquinho, não tá tonta. Se você se hidrata, você vai perceber que o álcool chega mais tardio ao seu corpo, ao seu organismo. Mas você falou uma coisa interessante. Eu tomei um pouquinho e fiquei tonta. Gente, vinho não é cerveja, né? Que a gente toma na velocidade, né? Então ele foi feito ali para apreciar, para degustar, porque o teor alcoólico costuma ser mais alto que de algumas cervejas mais leves, né? Aí a gente está falando de 12, 14%, enfim. Mas também tem cervejas bem... Eu não sou especialista em cerveja, mas tem cerveja de altíssimo teor alcoólico. Então, assim, o importante é você se hidratar, o importante é você saber o que você está tomando e principalmente harmonizando. Por quê? Falando já um pouco de harmonização, dependendo... eu fico a noite inteira ali com uma torradinha, que o pão vai sempre muito bem, né? E também não faço Isso aqui é um bom acompanhamento para o vinho? É um bom acompanhamento para o vinho. A gente só precisa entender um pouco porque a gordura dos queijos interfere no nosso paladar. O mais gordo aqui, no caso, é esse aqui, né? Não, o gorgonzola. Esse aqui, né? você acha? Aqui o salaminho também tem um bom teor de gordura, né? A gente pode falar um dia só de harmonização, mas de uma forma geral tá bem equilibrado, porque a acidez da Pinot, ela quebra um pouquinho a gordura aí do embutido, do queijo que tem mais presença de gordura, o sabor da Merlot, porque olha só o tanto que é interessante a harmonização, tá? Por que às vezes... Eu ia te perguntar isso, assim, como harmonizar um vinho com carne, peixe, massas e sobremesas? Tá. Vou tentar ser simplista, porque é muito complexo. Só pra gente... Escolhe uma linha que você prefere harmonizar. Eu gosto muito do contraste, porque acho que fixa mais na cabeça das pessoas. Bom, vou trazer pro simples e depois pro vinho, tá? Se eu vou comer um torresmo, que é extremamente gorduroso, é melhor eu tomar um suco de uva ou um creme de morango? O que eu vou escolher? Um suco mais ácido ou uma limonada.
O vinho é a mesma coisa. Se você vai comer queijos mais gordurosos, o contraste tem que existir. Então, prefiro o espumante. O espumante é coringa, tá? Não sei harmonizar, aposta no espumante que você vai errar menos. Depois, se tem muita gordura, procure vinhos com teor de acidez maior, porque vai fazer aquela quebra de contraste na sua boca, o queijo vai ficar mais gostoso e o vinho vai ficar menos ácido, tá? Agora, se você põe aquele vinho na boca, com tostado, amanteigado, muito corpo, aí imagina tudo isso e eu vou colocar uma carne de porco gorda. Vai ser muito, não estou dizendo que você não vai gostar, mas eu acho que vai ser muito pro seu paladar. A língua, suas papilas vão ficar brigando ali sem saber o que está melhor, se é a carne, se é o vinho. Então vá pelo contraste, que eu acho mais fácil. Nem sempre vai dar certo. Mas, por exemplo, sobremesas. Sobremesas ele é similar. Então você pega vinhos doces. Então, o vinho do Porto, por exemplo, vai muito bem com uma sobremesa. Os dois são muito doces. O do Porto, ele é mais adocicado? A uva mais ou menos? Bem adocicado e ele vai bem. Espumantes doces, né? Dos métodos que trazem o espumante mais doce. Com sobremesa vai muito bem. Então, assim, para ser simplista, a comida, a gente trabalha o contraste, que eu acho mais fácil de você ser mais assertivo. E aí, se a gente for falar de carnes, o que eu gosto? Equilibrar com o peso da carne no sentido peso de paladar. O peixe, não estou dizendo lá uma peixada da Bahia. Não, eu sei, você está falando um salmão, um filezinho grelhado de tilápia. O peso, ele é uma carne mais leve. Pintada de orelha. Né? Então, assim, uma coisa mais leve, vai pedir um vinho mais leve. Né? Então, assim, carnes brancas, elas vão melhor e mais assertivas com espumantes brancos e rosés. Entendi. Então, isso você leva para o carne todo. Com vinho tinto. As carnes vermelhas, ou um cordeiro que é mais forte, até mesmo o pato, né, que tem muita presença em boca, tente levar mais para o tinto, que vai dar certo. Agora, por favor, assim, a boca é sua, o vinho é seu. Mas comida japonesa, gente, você tem que ser muito especialista para tomar com tinto para dar certo. Comida japonesa é uma comida que muito peixe, muito leve, ela pede um espumante branco. Mas eu gosto. Tudo bem, o paladar é seu, mas não é correto para entrega, porque olha uma coisa que é importante, a vinícola vai lá, ela trabalha, expressão, várias coisas. Aí você me coloca algo que vai destoar do trabalho que a vinícola fez. De novo, o vinho é seu, meu amor, você toma com o que do você jeito que você quiser. Mas eu tô dizendo assim, eu já vi gente pôr gelo em vinho. Alguns aceitam, tá? Alguns. Tem vinhos que são feitos para isso. Ontem mesmo eu estava numa degustação com o grupo Genecida Chandon, e eles têm uma linha de espumantes que deve ser servida com gelo. Mas pense, quem produziu desenvolveu para isso. Agora, por exemplo... Esse aqui não pode porque vai aguar ele, né? É isso. Entendeu? Então, assim, de novo, vou tomar um vinho, vai lá, estuda sobre a produção, o que eles se propuseram para isso. Que eu brinco assim, olha, o vestido é seu, ele é belíssimo, mas se eu te chamo para um play de tênis, você me aparece com uma roupa de festa, você está desperdiçando o seu vestido ali no play. A mesma coisa você faz com a comida e vinho. Entendi. Então, você tem que contextualizar o que você come e o que você bebe. Esse dia para trás eu fui numa reunião, e tava várias assessoras de imprensa lá, uma reunião de um pessoal bem requintado mesmo, tinha um senador lá, e chegou uma mulher lá, ela com vinho, e cada um tinha levado um vinho. Era a proposta, eu gosto muito disso. E aí, assim, cada um levou um vinho, o pessoal levou uns pratinhos, queijo, essas coisas, a gente fazia reunião. Chegamos lá, chegou uma advogada bem famosa, com esse vinho. Gente, esse vinho aqui, não sei o quê, só vende num lugar do Brasil, só um lugar que pode vender ele, que não sei o quê, fez maior propaganda do vinho, né? A mesa cheia de vinho, porque cada um levou um vinho. Poucos conhecedores. Aí eu entrei, eu não sei se você conhece a Doris, ela é complicadora de imprensa. Tava eu a Doris, eu falei assim pra Doris, Doris,
É uma oportunidade de a gente experimentar um vinho dela. Já que é um vinho único, exclusivo, vamos experimentar, né? Falei pra Doris. E o mundo do vinho é um mundo de oportunidades. Aí a Doris falou, então vamos experimentar. Porque ela é muito minha amiga, sabe? E você sabe que você falou uma coisa legal? Além disso, a gente tem que se permitir, sabe, Daniel? Eu brigo muito com as... eu quero falar do meu clube, não falo do meu clube de vinhos. Eu brigo muito com as minhas meninas assim, a gente tem que se permitir. Porque nós fomos muito doutrinados aqui nos vinhos da América do Sul, principalmente Argentina e Chile. Eles têm uma característica muito única. Você me perguntou sobre terroir, né? Claro. Sobre características. Os nossos vinhos têm uma característica. Vamos pegar o Malbec, que é muito preferido na nossa região. O Malbec daqui, ele é sempre um Malbec mais adocicado, com corpo. Elas já estão muito doutrinadas para isso. Quando eu chego com um vinho, vou pegar o próprio vinho do Cerrado, que às vezes tem uma acidez mais presente, sai dessa característica, não gostei do vinho. Não, mas o vinho era gostoso mesmo, a gente experimentou. Que bom, né? Aí a pessoa fala assim, eu não gostei do vinho. Você não gostou porque você nunca deu muitas oportunidades. É a mesma coisa aquela pessoa que fala assim, eu não tomo café sem açúcar. Se você nunca tomou sem, você não deu a oportunidade. Justamente. E assim, o vinho, o café são bebidas que são extremamente pensadas, a produção é dedicada para entregar o melhor do fruto. Então entenda um pouco de cada coisa antes de você falar que não gosta. Eu acho elegante se a pessoa fala assim... eu acho isso... Eu tenho uma raiva disso. Às vezes você... Filha... Você tem filhos? Não tem. Eu vou te ensinar então. Você fala assim, minha filha, como isso aqui? Eu não gosto. Mas você nunca experimentou. Você nunca comeu, criatura. Experimentou. Com vinho não é diferente. Entendeu? Com vinho não é diferente. E mais do que isso, né? Se você tem aquela frequência de sempre o mesmo paladar, comidinha da mãe, né? Criança, você falou de criança, é muito assim, filho. Mas não é igual o bife da minha mãe. Não é, meu amor, mas pode ser melhor. Justamente. Pode ser melhor. Não, outro caso ilustrado aconteceu comigo. Nesse mesmo dia, eu e a Doris lá... Conta. Aí chegou, eu adoro essas peripécias de ambiente. Aí chegou uma pessoa lá, do mundo político, trouxe uma garrafa que custa R$5.000. Por que você não me convidou para essa degustação? Convidei, eu te convido, você não vai. Ai, que vergonha ao vivo. R$5.000. Aí eu falei pra Doris, tem que experimentar isso também. Por favor, né? Oportunidade. Não, mas assim, eu falava brincando, mas estava todo mundo experimentando, né? Porque virou lá uma, tipo assim, uma amizade. Deixa eu experimentar então, pra mim. Sim. Experimenta o meu. Esse vinho aqui não é caro, mas é um vinho muito gostoso. Experimenta o seu. Aí a gente virou com essa brincadeira lá na mesa também, sabe? Por isso que eu acho legal, sabe, Daniel? Vinha a oportunidade. E isso que vocês fizeram é muito gostoso. E se tivesse tempo no momento, de comentar mesmo. Nossa, você viu a diferença desse para desse? Nossa, esse aqui eu percebi que ele é mais transparente. Nossa, que vinho fechado. Isso você vai levando para sua memória. Daqui a pouco você tem prontinho. Você vai ter um discurso bem bonito. Lara, quando eu vou para os vinhos brancos, eu gosto de vinhos brancos que sejam mais florais ou não, sejam mais frutados, porque você já degustou, experimentou tanto vinho que você entende realmente aquilo que você busca em cada perfil de vinho. Porque você falar que não gosta, você falar que não é bom, você tem que ter conhecimento, meu amigo. As pessoas falam assim para mim, Lara, eu nunca vi você falar que o vinho não é bom. E não vou falar mesmo. Eu falo assim, não é o meu paladar. Ô, Lara, quantas sessões de vinho uma pessoa tem que ter para ela começar a gostar do vinho? Você diga... Eu acho assim, porque eu quero até que você fale agora do seu... Olha que desafio. Do que você vende, do seu produto, reunir as pessoas, que já que você embala e fala disso aí, tá bom. A gente já está encaminhando. Quantas sessões você acha que uma pessoa tem que ir para ela, nossa, agora eu gosto de vinho? Porque eu acho que todo mundo vai gostar. Tem algumas colegas que fazem um curso que chama assim, curso básico de vinho, como comprar vinho. Eu acho que se você tiver a oportunidade de fazer uns 3, 4 cursos, pelo menos para você ter na sua cabeça separar o que é cada vinho, tipicidade, regiões, você já ganha bastante. Posso aprender na litragem? Pode, mas aí você tem que estudar em casa. Entendi. Porque senão você vai ocorrer de julgar de forma inadequada.
E nesse processo todo também tem a harmonização, né? Eu já participei das peripécias, né? Já participei de alguns jantares, por exemplo, japonês, que a pessoa queria me impressionar, pediu um vinho caríssimo, tinto. E eu ali meio desconcertada de falar para a pessoa... Mas você não tinha que ter a autoridade de falar antes do garçom servir? Eu não tinha muita intimidade. Tá. Agora, você falou um ponto muito importante. A casa teria que ter a responsabilidade isso, é verdade, de orientar o consumidor. Se vir aqui não é ideal, mas você quer mesmo. Ou não dizer ideal, falar assim, olha, meu senhor, eu tenho algumas opções de harmonizações da casa que talvez teria uma entrega melhor. Não fala que ele não sabe, né? Mas você pode dizer assim, posso sugerir? Porque a comida japonesa vai melhor com isso, vai melhor com isso. Não, e às vezes é até mais barato, igual você falou, muito mais barato. E a pessoa queria nos impressionar. Te impressionar, pediu um vinho caro. Um vinho caríssimo. E eu, assim, eu tentei cortar em alguns momentos, né? Eu falava assim, nossa, eu gosto muito, mas eu acho que não é o caso, vamos tentar outra coisa, uma coisa mais leve, não precisa ser um vinho tão... Eu tentei, porque eu não podia falar, assim, eu não tinha muita intimidade, eu fiquei com medo de ser deselegante. E eu esperava justamente que a pessoa que se intitulava sommelier... Ou então, sabe o que eu fazia, se fosse meu caso? Sabe o que eu fazia, o meu caso? Eu não sou enochata. Eu jogava a responsabilidade para você. Eu falava assim, Lara, já que você... Escolhe, né? Escolhe um vinho pra gente. 90%. Qual que você acha o ideal aqui? 90% me explora. Eu vou te levar lá no... Você conhece o Bento, lá de Trindade? Não conheço. O Bento é um dos conselheiros de Portugal. Uau. Ele tem uma vinícola lá, filha, de eu vinho. Quero uma delícia. A gente vai lá numa quinta-feira. Quero ir. Na hora do almoço, lá reúne várias pessoas na quinta-feira. Quero ir. Para tomar um vinho, lugar agradável lá. Aí lá tem assim, vinho de 10 mil, 15 mil, 5 mil. Uau. E tem os vinhos baratinhos também. Que baratinho, não sei se é a palavra certa de usar, mas com sabores mais em conta, né? Mais em conta, entendeu? Quero fazer uma coisa com você. Você vai primeiro, você gostou do vinho, não foi? Demais. Você vai primeiro colocar esse palmito na boca e você vai me dar a sua opinião. Tá, não, você come daí, eu como de cá. Não, eu vou deixar você experimentar. Só eu? Eu quero a sua experiência. Você vai pôr o palmito na boca, você vai comer e vai tomar o vinho em cima. E você vai me contar. Com certeza o palmito vai estar bom. Palmito delícia. É bom, eu amo palmito. Agora coloca o vinho. Nós vamos fazer uma brincadeira. Tem uma filha Amanda que ama vinho. Palmito. Ó. Não fala nada. Agora você vai beber água, você não está bebendo água, eu estou te vigiando. Agora, você vai repetir o processo com o salaminho. Você vai comer um salaminho e depois você vai tomar o vinho. Opa. E aí eu quero que você me fale, entre a experiência 1 e 2, aonde o vinho ficou mais expressivo. Agora você vai tomar o vinho. Não é onde você gostou, não. Tá. Você vai me dizer agora onde o vinho está mais expressivo. Você consegue perceber? Eu senti mais o sabor do vinho com um palmito. Sabor ou acidez? Não, a acidez. É isso. Você consegue perceber características que aqui no caso está confrontando com o palmito, mas a entrega... Aqui parece que ficou mais tranquilo. A entrega, você consegue perceber a entrega. Assim, tábua de frios é sempre bom. Só tire coisas que não são tão untuosas, né, que podem descaminhar ali um pouquinho a harmonização. O meu clube tem mulher demais, né? Todo dia elas postam uma coisa e elas gostam de postar coisas bonitas, restaurantes pelo mundo inteiro. E aí eu fico só dando zoom na foto para perceber o que elas estão comendo e o que elas estão comendo. Porque eu preocupo com a evolução. Esse clube meu, eu tenho ele há mais de 12 anos. E a ideia desde o início foi fazer conexão entre mulheres, né? Para que elas possam dividir experiências e momentos. Então, é um propósito, sim. Ele não é um clube com uma visão comercial. Eu não estou ali para poder ganhar com esse clube, não. Ele é uma base fantástica de amadurecimento e conhecimento em torno do mundo dos vinhos. Falando de trabalho, eu recentemente fui convidada para ser master de uma importadora
para ser a carinha mesmo, sabe? De um projeto de expansão deles. Quero vir aqui depois só para te contar. A ideia é a gente escalar aí Brasil mesmo. É um projeto único, nós não temos concorrente hoje. E vale a pena a gente pegar um podcast só para falar de posicionamento de vinho no mercado aí no Brasil. Vamos. Ô Lara, e como que faz para entrar em contato com você? Quando que são feitas essas reuniões? De quanto em quanto tempo? Tá, uma vez no mês. Nós temos reuniões sempre às terças-feiras. É aberto para qualquer pessoa ou não? Como funciona? Por que ele não é aberto? Ele não é aberto porque senão ele incha demais, daqui a pouco eu não consigo. Perde a intimidade que tem ali, que o vinho traz, né? E a conexão, né? Daqui a pouco, se a gente abre, dá 1000 fácil. É um network? Também, né? É uma comunicação orgânica, é uma contextualização orgânica fantástica. Porque ali eu não permito que fale nada de produtos que não sejam relacionados à enogastronomia. Aí vou entrar lá porque eu quero vender o orgânico Lá, infelizmente, você não vai vender. Por quê? Porque senão... senão vai virar o que tem em Goiânia, o que tem em Goiânia em confrarias que não são de vinho. As mulheres montam a confraria para vender um produto, montam a confraria para vender a própria, né? Então eu saí um pouco dessa curva. Ali é só para falar de enogastronomia, tá? Então você não é um network, sim, não tem como não ser, porque a gente tem grandes empresários de Goiânia. O clube é muito bom. Ô Lara, você já pensou, porque o vinho, pelo que eu fiquei sabendo, ele está sendo muito aceito no Brasil a partir da pandemia para cá, e o mercado mudou, o pessoal acho que ficou mais em casa, então ele começou a tomar vinho porque virou uma coisa mais íntima, porque a cerveja geralmente é num bar, numa festa, e como o pessoal começou a ficar muito em casa ali com a esposa, às vezes até para melhorar o relacionamento, nada melhor do que um vinho, né? Sim. Inclusive, mulheres, a comunicação também. Eu quero, se o seu marido falar assim, eu vou jogar a bola, se você falar para ele, você vai para você ver, aí ele vai. Agora, se você falar para ele assim, amor, fica aqui, vamos tomar um vinho. A chance é grande de ficar. Tá, então, é a comunicação e a forma de agir. Então, eu vi assim, que o Brasil está aceitando muito o vinho, está mudando os hábitos. Inclusive, eu sou uma prova viva disso. Porque eu era cervejeiro, não tanto, porque eu nunca fui de beber muito mesmo, mas hoje eu estou preferindo o vinho. Você não pensou, assim, as pessoas que vão te acompanhar nas suas redes sociais, você dá um curso, uma mentoria, assim, bolar uma mentoria de um dia, reunir uma turma para as pessoas aprender a tomar vinho? A gente já faz isso no clube, né? Assim, eu não faço... Assim, eu sei que é no clube, mas assim, é isso que eu estou te falando. Eu não consigo hoje trazer para mim essa tarefa, porque eu já faço outras mentorias. Mas o meu projeto, que eu te falei de expansão, ele está assim no radar da gente estar fazendo, inclusive, algumas aulas online, falando sim de como você aproveitar melhor o seu momento com o vinho. Tá no meu radar. Tá no seu radar. Tá no meu radar. Porque eu acho que vai ser de muito sucesso, viu? Obrigada. Porque as pessoas hoje, Lara, elas estão carentes de informação e carentes de afeto. Ponto importantíssimo. E o vinho traz isso. O vinho traz isso. E é esse o sentido também do meu movimento, sabe? É trazer as meninas para perto. Para elas terem vivência, para vivenciar, né? Nessas confrarias que você faz, eu tenho certeza que você já pegou amigas, vou falar amigas, dessa situação. Às vezes, porque como é de um grau, de um poder aquisitivo um pouco maior, às vezes a família mora naquela casa imensa. E tá só. Porque o marido viaja muito, não tem tempo, é empresário. Então eu vejo esse acolhimento. Você faz um acolhimento, sabia? Sim. E inclusive eu tenho declarações. Sabia que você faz um acolhimento? Sim. Eu tenho declarações reais de umas que falavam assim, Lara, você sabia que antes de conhecer vocês eu ia me separar? Porque eu achava aquilo que eu vivia eu era única. E eu convivendo com as meninas, eu percebi que tem sim um jeito de eu comunicar diferente. Você é um acolhimento. O nosso grupo é um grupo de acolhimento. É um acolhimento. Profissional, né? Porque às vezes eu tenho grandes médicas, juízas lá no grupo, que tem uma vida tão pesada, né? Profissionalmente falando, que elas falam assim, não, gente, o dia do meu encontro é sagrado. Porque é o meu momento. Justamente. É o momento que eu vou pra Deixa os problemas tudo aqui fora, aqui dentro. E aqui é a caixinha da felicidade. Da felicidade, justamente. O grupo e onde você vai relembrar, igual você falou, de muitas memórias afetivas.
afetivas da sua infância, dos sim. seus avós, do seu... Então, assim, né? Troca tem de esse. experiência. É uma história, terapia, né? vamos falar assim uma dela. Terapia, é uma terapia. É uma terapia, né? Porque é as uma memórias... terapia. Esse último encontro nosso, nós fizemos numa casa que na frente da empresa tem um gazebo, que ela plantou uma parreira, mas não tinha uvas em função de várias situações, que é no Marista, ali no centro. Aí eu falei assim, gente, eu quero trazer para elas uma memória das vinícolas que elas já visitaram. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Pode fazer mexer aqui ou não? Claro. Falei com o pessoal da Perbone, falei, gente, preciso de uva. Caixas de uvas. Enchi esse parreiral, né, com anzol mesmo e colocando. Para trazer o quê? Para o quê? Para trazer aquela experiência e a memória. Para fazer de conta que elas estavam ali, ó, 2 horinhas dentro de um parreiral. Porque a memória, ela traz laços inesquecíveis. Lara, a gente está indo para o final do nosso programa. Foi tão bom, hein? Mas assim, está aberto sempre o convite, que eu sempre gosto de ter continuidade nesses assuntos, que é um assunto, sim, eu acho que é bem amplo. E eu fiquei muito feliz com o seu convite. Como que faz para as pessoas, faça o convite aqui. Para participarem do clube? Isso, e suas considerações finais. Tá ótimo. Olha, eu tenho um Instagram, que é Lara Macedo, _RP. Vai estar escrito aqui também. _RP, vocês podem me mandar uma mensagem por lá, que a gente vê a viabilidade de estar colocando vocês só mulheres, porque o clube é só de mulheres, tá? E a gente pode fazer essa conexão, que eu puder ajudá-las, será um prazer. Lara, só uma pergunta, se alguém entrar em contato com você e falar, Lara, eu moro aqui no Alphaville, e aqui a gente não tem um grupo, você me ajuda a organizar um? Sim, eu faço mentoria. Ah, maravilha. Eu faço mentoria, ensino, dou passo a passo do que eu sofri aí há mais de 20 anos, como é que a gente faz uma conexão de qualidade. Mas no caso você tem que participar também, você está sabendo? Não necessariamente, né? Eu quero mais que as minhas filhas andem sozinhas. Mas eu acho que nos primeiros... Mas eu teria o prazer de estar eu tô falando assim, Lara, eu não fui convidado, eu não tenho indicação, mas eu moro aqui, eu vou organizar 10 mulheres aqui, vamos fazer uma... ajudo, com o maior prazer. Ajuda. Não sei se eu consigo estar presente em todos, né? Pode não parecer, mas eu trabalho. Eu não só bebo vinho, mas será um prazer ajudá-las. Maravilha. Tá? A gente tem que marcar várias coisas que eu já mapeei. Vinícolas juntos. Vamos. A gente vai criar umas matérias fora, porque a gente tem esse papel aqui no podcast também. E muito obrigada, viu? Foi um bate-papo maravilhoso. Não, gente, vou falar uma coisa para vocês. Para mim trazer essa mulher aqui hoje foi uma loucura. A agenda... não, eu tenho de ir para Brasília. A agenda dela, mas hoje deu certo. E eu disse, eu vou, eu vim. E vocês estão recebendo de presente tanta cultura numa pessoa só. Muito obrigado. A gente aprende sempre. Tá bom? Obrigada. Vamos terminar com um brinde. Vamos. Até a próxima. Até a próxima.